Hoje vamos olhar para o que os cientistas determinaram ser os limites absolutos da nossa sobrevivência. Quão quente ou frio podemos suportar? A regra de sobrevivência de 3 é verdadeira? Qual é o máximo que podemos viver? Se você acha que conhece seu limite, reflita novamente. No entanto, não incentivamos ninguém a tentar igualar ou superar esses limites. Sou Stu, e este é o Debunked, onde distinguimos verdades de mitos e fatos de equívocos. Vamos começar lá embaixo, no fim da escala. Até que ponto podemos esfriar? Isso se deve à nossa temperatura corporal central. Infelizmente, a raça humana não foi feita para o frio. Evoluídos nos climas quentes da savana africana, nossos corpos são projetados para dissipar calor, não retê-lo. Então, se tirarmos nossas fogueiras aconchegantes e roupas térmicas, quais temperaturas podemos suportar no limite inferior da escala? A sobrevivência aqui é sobre proteger sua temperatura corporal central. Normalmente, ela fica em torno de 37 graus Celsius. Mas quando seu corpo está frio e perde calor mais rápido do que pode produzi-lo, sua temperatura corporal central pode começar a diminuir. Se ela cair a apenas 2 graus Celsius, então a hipotermia se instalará. Geralmente, segue-se essa sequência de eventos. A 35 graus Celsius, você sentirá tremores e palidez devido ao desvio do sangue das extremidades. Aos 30 graus Celsius, você perderá a consciência. Aos 25 graus Celsius, você entrará em parada cardíaca. Aos 24 graus Celsius, você provavelmente morrerá. Como muitas das limitações do corpo, no entanto, existem exceções à regra, com alguns sobreviventes indo muito além do normal. Essa história de sobrevivência revolucionou a medicina. Enquanto esquiava, Anna Bagenholm caiu através de uma camada de gelo e foi arrastada para baixo por um riacho de montanha. Ela ficou presa sob 20 centímetros de gelo por cerca de 80 minutos, fazendo sua temperatura corporal cair para 13,7 graus Celsius. Inevitavelmente, Bagenholm sofreu uma parada cardíaca, mas ela não morreu. Antes que a temperatura congelante parasse seu coração, o fluxo de água gelada resfriou os órgãos vitais e o cérebro a tal ponto que a demanda por oxigênio foi significativamente reduzida, necessitando de muito pouco O2 para sobreviver. Embora Bagenholm estivesse clinicamente morta por mais de 2 horas, a baixa temperatura preservou seu cérebro e órgãos vitais antes que seu coração parasse de bater, e assim atrasou a morte de suas células, e incrivelmente, isso permitiu que a equipe médica a reanimasse. Bagenholm não apenas se recuperou, mas os resultados de sua história de sobrevivência mudaram as práticas médicas e introduziram o uso de hipotermia terapêutica, onde o corpo é resfriado até uma hipotermia leve como técnica para proteger pacientes durante cirurgia de coração aberto, bem como vítimas de derrames, insuficiência hepática e convulsões epilépticas. 13,7 graus Celsius permanece como a temperatura mais baixa que alguém já teve e sobreviveu. Uma temperatura reduzida é a condição necessária para a nossa próxima pergunta, embora não nessa extensão exata. Por quanto tempo podemos prender a respiração? A maioria das pessoas acha difícil prender a respiração por mais de 1 minuto, mas geralmente o limite será em torno de 3 minutos. Muito mais do que isso, e você está brincando com o perigo. No entanto, existe uma técnica específica que os mergulhadores livres treinados empregam chamada apneia estática, onde você prende a respiração com o rosto para baixo em água fria sem se mover. Este método foi empregado pelo atual detentor do recorde mundial, Stephen Misford, alcançando impressionantes 11 minutos e 35 segundos. Mas isso desde então foi superado por um recorde confirmado, mas não oficial, de 11 minutos e 54 segundos por Branko Petrovic. Então, qual é a ciência por trás dessa técnica? O reflexo de mergulho dos mamíferos ocorre quando você submerge seu rosto em água fria. Os vasos sanguíneos externos se contraem e o sangue é direcionado das extremidades para o coração e cérebro. Isso reduz a frequência cardíaca e a velocidade de bombeamento de oxigênio pelo corpo. Além disso, os detentores de respiração treinados hiperventilam antes de prender a respiração. Isso ocorre porque seu cérebro monitora o nível de CO2 no sangue. A respiração rápida purga seu corpo de CO2 e atrasa sua resposta reflexiva para dar uma grande lufada de ar.
Então, os 11 minutos e 54 segundos de Petrovic são o limite do que o corpo humano pode suportar? O fisiologista Johan Andersen acredita que não. Mergulhadores de elite que seguram a respiração esperam que o limite seja estendido para cerca de 15 minutos antes da estabilização dos recordes. Curiosamente, você pode quase dobrar seu tempo ao respirar oxigênio puro antes, um recorde mantido por Alex Segura quando ele atingiu 24 minutos e 3 segundos em 2016. Mas voltando às temperaturas, quanto calor podemos suportar? Em comparação com o frio, os humanos, tendo evoluído neles, estão bastante adaptados a sobreviver em climas quentes, com feitos insanos como a ultramaratona Badwater acontecendo todos os anos. Esta corrida de 135 milhas acontece no Vale da Morte, na Califórnia, em temperaturas de 53 graus Celsius. Isso é um pouco abaixo da temperatura mais alta já registrada. Na Terra, no mesmo lugar. A quantidade de calor externo que você pode suportar depende muito da sua fisiologia individual, esforço e hidratação, entre outros fatores. Mas, no final das contas, o consenso geral é que 60 graus Celsius muito úmidos é o limite da nossa sobrevivência. A umidade desempenha um papel, pois retarda ou impede a evaporação do seu suor, fazendo você ficar ainda mais quente. Dentro de 10 minutos neste ambiente, sua temperatura corporal pode subir para 40 graus Celsius ou mais, resultando em hipotermia severa. Seus órgãos começarão a parar de funcionar e, se não tratado, você estará morto. No entanto, a maior temperatura corporal registrada foi a de Willie Jones, que foi admitido no hospital durante uma onda de calor em Atlanta com uma temperatura corporal de 46,5 graus Celsius. Ele passou 24 dias no hospital e, incrivelmente, sobreviveu. A temperatura ambiental dita a resposta para nossa próxima pergunta. Por quanto tempo podemos ficar sem água? Isso varia muito dependendo do cenário em questão. Em um dia muito quente e ensolarado, durante um exercício extenuante, é possível perder 1,5 litro de água por hora. Se você não se reidratar, o volume do seu sangue diminui e, por sua vez, a sua pressão arterial cai. Assim, seu sangue fica mais espesso e pegajoso, dificultando a circulação pelo corpo. Sua frequência cardíaca então tem que aumentar para compensar, você realmente para de suar, fazendo você ficar ainda mais quente enquanto continua a se desidratar. Este cenário te veria morto em algumas horas. Em um ambiente fresco e com pouco esforço, você poderia durar cerca de uma semana. Porém, em circunstâncias normais, uma pessoa poderia sobreviver de 3 a 4 dias. Sem água. Você pode ficar 100 horas sem beber em uma temperatura média ao ar livre. Com o tempo mais fresco, é possível aguentar um pouco mais. Se exposto à luz solar direta, é menor. Andreas Mijovic, no entanto, superou essa expectativa de vida por bastante tempo, quando foi erroneamente trancado em uma cela de polícia e esquecido por 18 dias. Embora haja alguma controvérsia em torno deste recorde, alega-se que ele sobreviveu lambendo a condensação das paredes da cela. Já sobreviver sem comida é uma questão bem diferente. Por quanto tempo podemos ficar sem comida? Neste cenário, na verdade, ajuda a ser obeso em primeiro lugar. Um estudo publicado em 1973 no Departamento de Medicina da Universidade de Dundee relata o caso de Angus Barbieri, que pesava 207 kg. Barbieri foi monitorado enquanto jejuava até chegar a 81 kg, por incríveis 382 dias. Sob supervisão médica, Barbieri consumiu apenas bebidas de 0 calorias e vitaminas durante o período do jejum. Mas ser gordo só ajuda a sobreviver por tanto tempo sem comer se você tiver acesso a vitaminas B solúveis em água vitais, que ajudam a metabolizar as reservas de gordura. Sem estes, sua taxa de sobrevivência seria consideravelmente menor e seria perfeitamente possível para alguém morrer de fome e ainda estar gordo. O jejum de 21 dias de Gandhi é frequentemente citado como o limite padrão para a sobrevivência humana. Ele sobreviveu apenas tomando goles de água.
Outros casos de inanição alimentar, enquanto recebiam hidratação adequada, registraram indivíduos sobrevivendo entre 46 e 73 dias. Esses e outros casos foram considerados quando o British Medical Journal revisou a inanição humana em 1997. Eles supuseram que o tempo de sobrevivência para um indivíduo bem hidratado é de 30 a 40 dias, com sintomas graves, possivelmente irreversíveis, surgindo entre 35 e 40 dias, e a morte ocorrendo a partir de 45 dias. Essencialmente, o tempo que alguém pode sobreviver é afetado por fatores como peso corporal e composição, variação genética, outras considerações de saúde e a presença ou ausência de hidratação. Mas não importa o quanto comemos ou bebemos, não podemos continuar sem descanso. Quanto tempo podemos ficar sem dormir? O sono parece ter perdido seu valor no mundo supertrabalhado e superestimulado de hoje. Mas quando a dívida do sono se torna muito grande, pode ser perigoso. Quando a privação de sono se torna grande o suficiente, os efeitos imitam os da psicose. A falha do mundo científico em reconhecer isso se deve, em certa medida, ao folclore que surgiu em torno da maratona sem sono do estudante do ensino médio Randy Gardner, em 1964. Randy Gardner entrou para o Guinness World Records ao ficar acordado por incríveis 264 horas. São 11 dias. Os relatórios concluíram que a saúde mental de Gardner permaneceu estável durante todo o desafio, suficiente para vencer alguém no pinball no 10º dia. Contudo, o comandante Ross, da Unidade de Pesquisa Neuropsiquiátrica Médica da Marinha dos Estados Unidos da América, acompanhou Gardner durante todo o desafio. E seu relatório narra uma história bem distinta. Um episódio delirante, aumento das falhas de memória, pensamento fragmentado, paranoia. Suas habilidades mentais estavam diminuídas. Esses padrões são semelhantes aos experimentados por outros que participaram de maratonas sem sono e estudos, concluindo que períodos prolongados de insônia levarão a sintomas mentais graves. Na verdade, o Guinness World Records não lista mais a privação voluntária de sono como um recorde para não incentivar mais tentativas. Mas ainda houve desafios registrados para este título, com a maior duração atingindo impressionantes 449 horas. Isso é quase 19 dias. Apesar de Gardner ter se recuperado completamente após o período acordado, a privação de sono pode levar à morte. Embora não existam casos registrados de pessoas sendo forçadas a ficar acordadas o suficiente para matá-las, existe uma doença chamada insônia familiar fatal que impede completamente você de dormir e parece ser o limite final, com as vítimas morrendo em até 3 meses. Como estamos investigando a sobrevivência, é sensato descobrir a máxima expectativa de vida humana. Até que idade podemos chegar? O limite de quanto tempo os humanos podem viver é controverso, com muitos estudos credíveis se contradizendo. Certos cientistas creem que há uma idade máxima que os humanos não podem superar. Depois de vasculhar o banco de dados internacional sobre longevidade para identificar tendências, o especialista em envelhecimento Dr. Jan Vijk afirma que, após décadas de aumentos significativos na longevidade humana, a idade máxima desacelerou nos anos 80 e agora parou, sendo o limite de idade superior de 115 anos. A equipe do Dr. Vijk admite que haverá a ocasional anomalia. Mas você precisaria de 10.000 mundos como o nosso para ter a chance de que haveria um humano que chegaria a 125 anos de idade. Quando isso finito, a publicação da Era gerou um intenso debate na comunidade científica. Um estudo mais recente descobriu que, contanto que você atinja a idade de 105 anos, então o risco de morrer se estabiliza. O que isso significa? Vamos voltar no tempo para alguém de 50 anos. Nessa idade, eles têm 3 vezes mais chances de morrer no próximo ano do que alguém que tem 30 anos passando para 31. Em comparação, alguém que conseguiu viver até os 105 anos tem a mesma probabilidade de viver até os 106 anos quanto alguém que tem 120 anos vivendo até os 121. As chances deles morrerem não aumentam mais. Além disso, estatisticamente, o número de pessoas que agora estão atingindo os 105 anos está aumentando. Co-autor do estudo, professor de demografia e estatística, Kenneth Watcher acredita: isso evidencia fortemente que, se há um limite máximo para a expectativa de vida humana, ainda não o alcançamos.
Mas, longe de ser uma característica humana padrão, foi sugerido que este platô pode ser devido a uma consequência do tipo sobrevivência do mais apto, deixando os mais resistentes viverem através de suas. E a mais resistente de todas foi Jeanne Calment da França, que estabeleceu o recorde de longevidade humana em 1997, quando atingiu a avançada idade de 122 anos. Enquanto nosso primeiro tópico viu Bagenholm retornar dos mortos após 2 horas, incrivelmente, este não é o tempo mais longo registrado entre a morte e a ressurreição. Qual é o tempo máximo que podemos sobreviver após a morte? Em 2008, foi amplamente divulgado que quando Velma Thomas sofreu um ataque cardíaco, os médicos tentaram de tudo para reanimá-la, inclusive usando técnicas aprendidas com a experiência de Bagenholm, induzindo hipotermia. Mas por 17 horas, nenhuma atividade cerebral foi detectada. De acordo com o filho de Velma, A pele dela já havia começado a endurecer. As mãos e os pés dela se encolhiam. Eles já estavam contraídos. Não havia vida ali. sem pulso, pressão arterial ou atividade cerebral mensurável, a decisão foi tomada para retirá-la do suporte à vida. Mas apenas 10 minutos depois, enquanto os médicos removiam os tubos respiratórios, Velma moveu o braço, tossiu e então simplesmente acordou. O Dr. Eggleston, que tratou Velma, disse: Existem coisas que, como médicos e enfermeiros, nem sempre conseguimos explicar, e acho que este é um desses casos. Lembre-se,